Olá, meu querido jovem! Como é que estão vocês? Aqui é o professor Arimateia. Mais uma vez estou aqui de volta para a nossa revisão da aula 6.1, ou seja, agora nós vamos para a aula 6.2, que é revisão sobre população, tá? Onde nós vamos revisar como é o crescimento dessa população mundial. Veja aqui no gráfico. O que é que nós temos aqui, ó? Um gráfico, tá? No qual mostrando o crescimento por cada continente. Como você pode observar, onde nós temos o maior crescimento populacional é no continente asiático. Portanto, a maior parte da população do mundo está na Ásia. Isso mostra que o crescimento da população ocorreu lentamente e só foi ser mais rápido a partir do século XIX. Por causa de quê? Que veio a Revolução Industrial. Aqui nós temos alguns termos básicos, o nome já diz, termos básicos, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade infantil, população absoluta e expectativa de vida. Vem comigo aqui. Esses termos básicos, que é a taxa de natalidade, é o número de nascimento, tá? Das crianças, vezes 1000, dividido pela população absoluta. Eu preciso fazer isso, Arimateia? Não. O mesmo ocorre com a taxa de mortalidade. Já o crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e menos mortalidade. Aí nós vamos ter o crescimento vegetativo, que vai influenciar no crescimento absoluto. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Esse já teve no Enem, não perguntando para você fazer conta, mas mostrava um gráfico no qual perguntava se a taxa de fecundidade hoje está aumentando ou está diminuindo. Vem comigo aqui na telinha. Vem aqui. Taxa de fecundidade. Tá ligado? Vê aí com as suas coleguinhas quantos filhos elas querem ter. Pergunta para elas. São elas, são as mulheres quem determina quantos filhos querem ter. Se elas quiserem ter 10 filhos, significa dizer que elas vão contribuir para um crescimento vegetativo alto. Se elas quiserem ter 3 filhos, elas vão contribuir para um crescimento vegetativo positivo. Se elas quiserem ter só um filho, elas vão contribuir para um crescimento vegetativo negativo. Tudo bem? Taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil está relacionada muito com as condições socioeconômicas. Quer dizer, Arimateia, que olhando aquele mapa mundo, a pior taxa de mortalidade infantil na África é. E as melhores expectativas de vida? Está relacionado com as condições socioeconômicas. Quanto melhor for as condições socioeconômicas, melhor é a expectativa de vida. Quem vive mais são os japoneses, ok? Vamos para a tela. Aqui nós estamos observando que a Revolução Industrial, observe bem o gráfico, Revolução Industrial, ó, contribuiu para uma revolução na medicina. Se teve uma revolução na medicina, o que é que eu vou ter? Primeiro momento, eu tive um grande crescimento populacional. A maneira que vai evoluindo a qualidade de vida, que vai melhorando o desenvolvimento socioeconômico, vai diminuindo esse crescimento populacional. Portanto, ó, nós temos aqui mostrando a primeira revolução industrial. Ela começou pela Europa, onde teve a máquina a vapor, a energia hidráulica e novas ferramentas. Vejam só isso. Você pode, quando pegar o material do Revisa Enem, dar uma olhada em Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial veio acompanhado do aumento da produção em massa, que foi o Fordismo, da linha de montagem e da eletricidade. Uma outra qualidade de vida.
A terceira revolução, computação e automação. E por último, nós temos a que nós estamos vivendo hoje, a internet das coisas, computação em nuvem. Me perguntaram agora há pouco, computação em nuvem, professor, porque fica tudo lá em cima das nuvens? Não, gente, é uma maneira de arquivamento nos softwares que nós temos pelo mundo afora, tá? Portanto, aí, você agora tem 5 minutinhos para fazer o seu exercício e nós voltaremos com a correção, tá? Tudo bem? Olá, e aí? Como é que foi? Ficou alguma dúvida? Ou não? Esse conteúdo é fácil. Isso aqui é muito mais fácil do que arrumar emprego no Brasil. Super fácil, super 10. E aí, você já deu uma olhada no seu material, no Revisa Enem? Já deu uma olhada lá nas aulas? Esse Revisa Enem tá top da balada, tá? Ah, se na minha época tivesse isso aí, teria sido muito mais fácil. Não é só nos exercícios, vai lá no Revisa Enem e olha mais também lá, tá? Mas vamos aqui, atividade de sala. Primeiro, a expressão, também chamada de população relativa, refere-se à proporção entre quantidade de pessoas presentes em um dado território em relação à área que ocupam. É um importante índice capaz de indicar quando há um grande número de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorrem casos de vazios territoriais. Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna indicada no texto. Demografia, isso aqui está relacionado à população. Densidade demográfica, esqueceu o que é densidade demográfica? Habitantes por quilômetro quadrado. População local está fora. Relação habitante-área, não é habitante-área, é quilômetro quadrado. População residente. E aí? Vamos ver como era a pergunta? Ó. A expressão, ó, também chamada de população relativa, portanto, densidade demográfica. Muito bem, você acertou a questãozinha. Vamos para a próxima. Quando falamos que um lugar é, estamos dizendo que sua população total é grande. Portanto, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho uma população muito grande, eu tenho o quê? Uma região que é populosa, tá? Ao dizer que um local está, significa que a disponibilidade de recursos, isso aí é superpovoado, ou a sua distribuição não é suficiente para atender o contingente populacional. E, por fim, quando um lugar é, significa dizer que há uma grande quantidade de habitantes por metro quadrado. Aqui, ó, só fazendo a correção, pode ser metro e pode ser quilômetro quadrado. Mas vamos lá o texto aqui, ó. Letra A, superpovoado. Está errado aqui no super precarizado, está fora, massificado. Que populoso pode ser? Pode. Vamos voltar lá para ver se cabe populoso. Quando falamos que um lugar é populoso, ok, estamos dizendo que sua população total é grande. Ao dizer que um local é superpovoado, significa que a disponibilidade de recursos ou a sua distribuição não é suficiente para atender ao contingente populacional. Portanto, tem alguém passando fome. E, por fim, quando um lugar é povoado, tá? Significa que há uma grande quantidade de habitantes por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Vamos ver. Aí, portanto, olha aí, populoso, superpovoado, densamente povoado. Resposta, letra B de bola, tá? Aqui nós temos uma outra questãozinha aqui, ó. Em uma determinada localidade, os óbitos anuais chegaram ao total de 331.038 pessoas. Considerando que a taxa de natalidade foi de 14 por mil e que a população total de 55.173.000 habitantes, podemos dizer que a sua taxa de crescimento vegetativo foi de... Pode ficarem tranquilo que uma questão dessa eu não colocarei na prova, tá? Pode ficar tranquilo. Tranquilo, só apenas dei um exemplo em matemática. Isso aí pode vir no Enem em matemática, em geografia não. Nem na sua avaliação vai ter isso. Pode ficar tranquilo, tá? Que aí você vai ter aí, ó, 8%, ok?
E aí tem aí como você responder a questão, tá? Fazer o cálculozinho, ok? A dica, tudo direitinho aí mostrando, ó, certo? Mas em geografia pode ficar tranquilo. A manutenção de uma elevada taxa de natalidade por cerca de 100 anos contribuiu para a aceleração do crescimento demográfico nos países industrializados europeus do século XIX. Explica os fatores determinantes para a aceleração do crescimento populacional citado no texto. Lembra da Revolução Industrial? Ó? Ok? O que a Revolução Industrial trouxe? Avanço da medicina. Se trouxe avanço da medicina, trouxe melhoramentos sanitários. Ó, só você pensar o seguinte, hoje, nós estamos em 2021. Se não tiver um combate à pandemia do Covid-19 com vacinações, vai morrer gente em massa. Portanto, isso é o que ocorreu muitas vezes. Até em 1918, há 100 anos atrás, teve a gripe espanhola, que matou gente pra caramba. A varíola matava, o sarampo matava, tá? Muitas doenças matavam as pessoas. Portanto, o que você tinha ali? Uma medicina que ainda não tinha avançado. Portanto, o avanço da medicina contribuiu muito para isso aí. Gente, você tem uma ideia? Você tem um filme aí agora? Eita, deixa eu ver o nome do filme. Está na Netflix. Energia nuclear, tem radiação, tá? Sobre radioatividade. É baseado em fatos reais, tá? E ela mostra lá que a radioatividade contribuiu para diminuir o número de mortes e para o menor número de pessoas com membros amputados. Isso é um avanço da medicina, tá? O professor Arimateia, se não fosse o avanço da medicina, hoje não estaria aqui. Porque eu estive lá com grande dificuldade, tá? Quando você observa aqui que eu estou aqui meio gordinho aqui, porque eu uso uma cintazinha aqui, porque eu tive um problema seríssimo de coluna e os médicos diziam que eu não ia mais andar. Mas poderia ter a possibilidade de andar. E, graças a Deus e à medicina, eu estou aqui hoje. Ó. Aqui atrás tem umas plaquinhas aqui atrás de mim, tá? Com os parafusinhos dentro do meu corpo. Isso é o quê? O avanço da medicina. Tive o Covid também, o bichinho foi embora também. Devido a quê? Ao avanço da medicina. Portanto, isso tu vai falar na Europa, lá no século 18, 19. Entendeu? Isso é fácil, gente. Por isso que a gente traz para a nossa realidade. Aí nós buscamos no fator histórico. Tá? Isso nos traz a debater sobre como tudo isso está ocorrendo no nosso cotidiano. Tá? Muito importante você sempre fazer essa ligação do antes com o depois. Ok? Portanto, chegamos mais ao final de uma aula. Eu quero agradecer primeiramente ao grande Criador do universo, o grande arquiteto do universo, a Deus, por estarmos aqui juntos, a toda a equipe da mediação e principalmente a vocês, que fazem essa grande diferença. Meus queridos jovens, não devemos cruzar nossos braços diante dos grandes obstáculos. Nós viemos para este planeta porque nós somos capazes de fazer a diferença. Nós somos uma espécie que podemos transformar o nosso espaço num espaço cada vez melhor. Portanto, para vocês, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer muito grande estar com vocês, meus queridos jovens. Até o próximo encontro com mais população. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.